Olá, estudantes! Nesta aula eu gostaria que vocês pudessem conhecer passo a passo agora como elaborar um projeto de pesquisa, viu? Para que possam entender a importância de planejar uma investigação. Espero que estejam gostando da nossa disciplina, viu? E já tenham aprendido a fazer corretamente resumo, a resenha, estão fazendo fechamento, já sabem as normas da BNT, já sabem uma referência de livro, como faz, de artigos. Leia o material se estiver com dúvida, viu? Quando começar a escrever seu artigo, você vai precisar fazer citações. Você já sabe fazer citações? Agora vamos conversar um pouco, viu? De como elaborar um projeto de pesquisa. Primeiro, quero compartilhar com vocês que os conhecimentos anteriores que vocês tiveram nas unidades 1 e 2 vão contribuir para a organização do nosso projeto de pesquisa. Que ações, então, eu devo ter para ser um bom pesquisador? Essa é a dúvida que paira, né? Acredito que todo bom pesquisador deve desenvolver sua criatividade, sua curiosidade, sua integridade intelectual, sensibilidade social, humildade, viu? Disciplina, perseverança, paciência e confie no que você faz. A pesquisa, a priori, ela possui 3 fases que interagem, na verdade, entre si. Uma é o planejamento, né? A outra é a execução e a terceira é a apresentação daquilo que você desenvolveu. As 2 etapas iniciais são atendidas com a elaboração do projeto de pesquisa. E a última, que é a apresentação, são os relatos posteriores à pesquisa que você realizou. Agora, o projeto de pesquisa é concebido com a visão preliminar do trabalho que você vai realizar. É um esboço, na verdade, inicial do que você quer fazer, o que você pretende investigar. Serve para que você, enquanto acadêmico, possa traçar assim, um roteiro inicial daquilo que pretende que seja seu trabalho. Agora, vamos começar primeiro com a definição do tema, né? Porque quando você vai fazer um trabalho, você tem que pensar e escolher o que é que eu vou pesquisar, o que eu devo fazer. O tema, na verdade, é o assunto escolhido sobre o qual versará o seu trabalho. O sucesso do trabalho dependerá deste momento inicial. Sem dúvida, qualquer assunto pode ser objeto de estudo científico e, portanto, de comunicação científica. Sabe-se que o pesquisador ele pode despertar-se por inúmeros temas. O desafio no momento é decidir qual o melhor caminho a percorrer. Para facilitar a escolha, o pesquisador deve ater-se a alguns aspectos que considero muito importantes. Primeiro, evite temas demasiadamente complexos ou ambiciosos para a sua possibilidade. Eu lembrei agora de uma aluna que ela disse: eu quero pesquisar sobre microempresas. Aí eu pergunto a ela: microempresa do mundo todo? Ela diz: não, professor, do Brasil. Eu disse: do Brasil? Você sabe quantas microempresas tem no Brasil? Aí ela vai: não, professor, eu quero a microempresa da Bahia. Aí eu disse: da Bahia? Você sabe quantas microempresas tem na Bahia? Aí ela disse: não, professor, então vou ficar com de Feira de Santana, que é um município nosso. Eu fiz de Feira de Santana, você sabe quantas microempresas tem lá? Aí ela resolve, no final, ficar com as farmácias de Feira de Santana. Então, olha o que é delimitar o tema para você não querer fazer coisas muito ambiciosas. Então, você tem que ter um tema, uma importância teórica e principalmente prática, né? Vai ser útil. Estabeleça hipótese de trabalho, baseada no conhecimento que você já dispõe, né? Sobre os assuntos que você já vem estudando. Uma vez, então, escolhido o tema, planeje agora o tempo que você dispõe para o trabalho. Observe o seu tempo que você dispõe para desenvolver a pesquisa, porque às vezes você quer fazer uma coisa tão ambiciosa e o seu tempo não consegue. Consulte especialistas na área do assunto, vocês começam a ler sobre aquele tema. Verifique se tem material bibliográfico e estatístico disponível de fácil acesso. Hoje a informação está na sua mão. Delimite claramente a perspectiva que você deseja abordar do tema. Isso facilitará bastante, a organização do material necessário para o início das suas pesquisas. Identifique a utilidade, a necessidade de você realizar a pesquisa. Julgue a validade. É importante ou não esse tema? O tema de pesquisa é um assunto que se deseja estudar de forma aprofundada.
pois não interessa somente saber o tema de modo vago ou indefinido, mas deve ser conciso, com limites bem definidos, facilitando assim o encaminhamento da pesquisa. Escolher um tema, na verdade, implica a sua delimitação. Delimitar significa pôr limite, isto é, determinar a profundidade, abrangência e extensão do assunto. Deve-se escolher temas menos abrangentes e que possam ser esgotados através da pesquisa. Como exemplo, um estudo sobre ética seria, assim, bastante abrangente, mas havendo exiguidade de tempo, de recurso e de interesse do pesquisador, o assunto poderá ser delimitado, A exemplo, as condutas éticas do profissional da contabilidade. Essa delimitação deverá ser discutida quando da elaboração do projeto, levando-se em consideração os objetivos do trabalho amplos ou restritos e as disponibilidades de recursos materiais e humanos. Definido o tema, agora devemos pensar o que desejo investigar daquele tema. É um momento crucial para escolher o problema de pesquisa, o que se pretende investigar, qual o cerne das questões, isso é, a problemática. O problema são fenômenos ou fatos que ainda não possuem explicações ou soluções, sendo objeto de discussão na área de domínio do conhecimento em estudo. Quando o aluno chega para mim e diz, professor, eu já sei o que pesquisar, e já sei qual é o problema e já tenho uma resposta. Então eu digo, isso não é pesquisa, isso não é problema. Porque o problema, ele vai buscar uma solução, resposta, explicação por meio da pesquisa ou da comprovação dos fatos. Pois o problema delimita a pesquisa e facilita a sua investigação. Um problema é considerado de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis, Você levanta hipótese e você testa. A exemplo, qual será o papel do contador na condução do planejamento tributário para a sobrevivência das pequenas empresas na cidade de Salvador? Veja que está delimitado esse tema e tem uma dúvida nele. Para que possa formular um problema de pesquisa, você deve observar o quê? De preferência, o problema deve ser formulado como uma pergunta. Ele deve ser claro e preciso, pois fica fácil a solução. Deve ser suscetível de solução, deve ser delimitado a uma dimensão viável. Um outro componente de um projeto de pesquisa são os objetivos da pesquisa. Os objetivos são os fins teóricos e práticos que se propõem a alcançar com a pesquisa. Nessa parte do projeto, deve ficar evidente quais os propósitos da pesquisa. O objetivo ou objetivos do estudo deverá ser definido de forma mais evidente possível para indicar com clareza o propósito do estudo. O pesquisador deve evitar que o seu problema torne-se geral e abrangente a ponto de não poder ser investigado. E a delimitação do campo de estudo deve ser bem definido nos objetivos pretendidos. Os objetivos eles podem ser gerais e específicos. O que seriam então objetivos gerais? O objetivo gerais ele procura dar uma visão geral do assunto da pesquisa. O pesquisador, na verdade, estabelece o que se espera conseguir e aonde a definição, onde ele pretende chegar. Não deve se preocupar com a delimitação do tema que será melhor detalhado nos objetivos específicos. O objetivo geral é construído em uma frase ou parágrafo. Sugere-se a utilização de quê? Do verbo no infinitivo para a descrição dos objetivos. Como, por exemplo, podemos citar avaliar o papel do contador na condução do planejamento tributário para a sobrevivência das pequenas e médias empresas. Então, veja, avaliar. Podemos usar outros verbos como conhecer, comparar, compreender, verificar, apontar, mediar, propor, identificar e outras ações. Traçado o tema, o problema e os objetivos, surge agora um outro momento, é definir qual a metodologia que será utilizada na pesquisa. Só para lembrar, metodologia, logia e estudo, metodologia, método é o caminho que eu vou usar, o percurso que eu vou usar para chegar a algum lugar. Então se faz necessário o seguinte questionamento: como, com o que ou com quem, onde eu vou pesquisar. Com essas indagações, pode traçar os objetivos e a finalidade do projeto.
A escolha da metodologia, ela oscila, de acordo com os objetivos traçados da pesquisa, o problema que se encontra sendo investigado. A metodologia a ser empregada em uma pesquisa, ela deve ser feita a formulação do problema, as hipóteses levantadas, a delimitação do universo e a amostra. Isso você observar que, no geral, usa-se mais de um método e mais de uma técnica na realização de uma pesquisa. Minayo, ele aponta os principais elementos da metodologia. Primeiro ele diz assim: eu preciso definir a amostragem. A pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade. A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. Depois ele fala da coleta de dados. Devemos definir as técnicas a serem utilizadas tanto para a pesquisa de campo, a exemplo de você fazer uma entrevista, uma observação, um formulário, uma história de vida, como para a pesquisa suplementar de dados, caso seja utilizada uma pesquisa documental, uma consulta a anuários, censos, a organização e a análise de dados. Depois você passa para organizar esses dados. Devemos descrever com clareza como os dados serão organizados e analisados. Existem alguns tipos de pesquisas, tais como bibliográfica, documental, uma pesquisa de campo, estudo de caso. Muito comum hoje em contabilidade se fazer estudo de caso, pesquisa levantamento. Quando você se envolve com a pesquisação. Quando você participa da pesquisa, a pesquisa participante. E outros tipos de pesquisas também. Agora, você deve pensar na metodologia, quanto aos objetivos da pesquisa, como ela pode ser. Então, ela pode ser uma pesquisa explicativa, exploratória e descritiva. Após detalhamento dos possíveis tipos de pesquisa, faz-se necessário identificar as técnicas de pesquisa que poderão ser utilizadas na investigação. Em uma mesma pesquisa, pode-se utilizar de vários métodos e técnicas com o fim de atingir os objetivos que foram propostos. Independente da técnica escolhida ou das técnicas escolhidas, deve-se descrever tanto a característica quanto a forma da sua aplicação, indicando, inclusive, como se pensa codificar e tabular os dados que foram obtidos. Dentre os instrumentos utilizados de coleta de dados, podemos citar o questionário, uma entrevista. A palavra entrevista lembra entre vista, um olhando para o outro no momento da conversa, o formulário, o painel. No momento de você escrever no projeto a metodologia, você precisa informar também se a pesquisa tem uma predominância quantitativa ou qualitativa, apontar o tipo de pesquisa, quanto à natureza e quanto aos objetivos, e definir a sua população, seu universo a ser pesquisado e a amostra que você precisa para que a sua pesquisa seja validada. Não esqueça de fazer uma revisão inicial da literatura, que aborda o tema escolhido. E você vai chamar no projeto isso de fundamentação teórica ou revisão de literatura. É o momento que você vai buscar os teóricos, a gente vai dizer assim, o estado da arte, o que se já tem a respeito daquele assunto que eu estou nesse momento a pesquisar. Agora, depois do projeto, você vai também colocar os recursos que são necessários para desenvolver a pesquisa. Que existem os recursos financeiros que deve agrupar no orçamento da pesquisa. Esse item é bastante identificado nos projetos que estão pleiteando algum financiamento para a sua realização. E, geralmente, os gastos são agrupados com pessoal e material permanente, como máquinas, móveis e de consumo. Cabe salientar que os orçamentos elaborados devem contemplar mecanismo que o proteja da inflação, para que a pesquisa não sofra a solução de continuidade de ocorrer um processo inflacionário elevado, que às vezes você faz um planejamento, não se preocupou com isso, a inflação vai corromper o orçamento e você não consegue terminar a sua pesquisa por causa da falta dos recursos financeiros. Atrelado ao orçamento, deve-se elencar os recursos materiais que serão necessários para a pesquisa. Esses recursos deverão ser discriminados, fazendo um quadro de rubricas como
material de consumo, a exemplo de papel ofício, mídias, cartuchos para impressora, material permanente, a exemplo de equipamentos, móveis, etc. Deve elencar quantidades e valores em reais, totalizando o valor estimado da pesquisa. É previsto também no orçamento os recursos humanos necessários para a realização da pesquisa. É importante que o responsável pela pesquisa efetue os cálculos adequados para evitar que falte recurso para a pesquisa. Dentre os recursos humanos possíveis para uma pesquisa, podemos citar o consultor técnico, que é o responsável pela pesquisa, os coordenadores, pesquisadores, participantes técnicos, digitadores e outros. Agora vamos pensar no cronograma das atividades. O trabalho de pesquisa exige uma disciplina intelectual do pesquisador e, para facilitar as suas ações, elabora-se um cronograma para escalonar as etapas da pesquisa. O cronograma indica com clareza o tempo de execução previsto para diversas fases. Aprender com o sábio Salomão, remindo o tempo porque os dias são maus. Então administre seu tempo. Não esqueça de colocar as referências que você estudou na unidade 2 com as normas brasileiras de referência 6023. Boa elaboração do projeto de pesquisa. Estou torcendo por vocês para desenvolver boas atividades aí, um bom aprendizado.